Vamos falar um pouquinho aqui. Quero mostrar algo para vocês aqui. Agora, o profeta diz aqui na mensagem, deixa eu achar para vocês aqui. Senhores, queríamos ver Jesus 57. Ele diz que toda a escritura tem aplicação composta. Toda a escritura tem aplicação composta. Tem literal e tem espiritual. E agora nós vamos entrar numa aplicação espiritual. Eu quero mostrar algo aqui para vocês. Calma lá que eu vou descobrir aqui. Onde é que está? Vamos lá. Agora vocês prestem bastante atenção no que nós vamos dizer aqui. Preste bastante atenção. Eu peço encarecidamente que vocês estudem essa parte aqui. Essa mensagem é muito especial. São duas ou três mensagens que ele prega, tem o mesmo título. E ele explica algo aqui muito profundo. O profeta de Deus explica algo muito profundo para nós. Veja o que ele vai dizer aqui para nós. Eu vou pegar o lado espiritual. Não vou pegar o literal. Vou pegar, se o espiritual é válido, então o literal muito mais. Vocês entendem? Eu vou pegar o espiritual para mostrar que aplica-se ao literal. Dá uma olhada aqui. Vejam, Sara, a igreja, escolheu Agar a dedo. Não funcionou, não é? Não. Seu grupo escolhido a dedo também não funciona hoje. Doutores e PhDs e mestrados não servem. Todas as portadoras falharam. Lutero falhou como Agar falhou. O que Agar fez? Agar deu seu filho ao seio de outra mulher para criar seu filho. Agar fez isto, deu seu filho, seu único filho, para o seio de outra mulher. Não era a mãe dele, para criar ele. Esta é a mesma coisa que Lutero fez quando ele deu seu filho, justificação, para uma denominação para lidar com ele. É exatamente isto, para criar ele. Volta aqui um pouquinho para mim. Quem que Agar representa? A igreja luterana, lá no começo da reforma. Eles são filhos do diabo. Agar é uma igreja falsa? É uma igreja perdida? É isso que o profeta está dizendo para nós? Ele tá dizendo, olha, Agar representa Lutero, lá atrás. Lutero, meus amados. O mensageiro da quinta era. Lutero. Pense nisso. Vamos ver o que ele fala de Wesley, da sexta era. Vamos dar uma olhada. Wesley falhou do mesmo jeito que Sara fez. Duvidando do nascimento sobrenatural, sendo o batismo do Espírito Santo, como Sara fez na árvore de carvalho. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu estou tentando ajudar vocês, meus amados. Eu não estou tentando inventar moda, não estou tentando cortar pedaços de fita, não estou tentando fazer nada disso. Eu estou tentando ajudar, vendo que essas coisas são tradições, são pensamentos que vieram de ídolos dentro da mensagem, bispos dentro da mensagem, que não tem lugar na mensagem, não tem lugar na Bíblia para fechar essas ideias. O que o profeta está dizendo para nós? Veja, porque eu estou querendo ajudar vocês. Aqui, ó, alguém diz assim, ó, que pelo fato de Sara ter duvidado, e aí isso gerou um Ismael, portanto, o filho da dúvida é o diabo. Veja bem, meus amados. Veja bem. Deixa eu ler algo aqui para vocês. Olha a dúvida de Sara aqui, dá uma olhada, quando Ismael foi gerado. Dá uma olhada ali. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abrão habitara na terra de Canaã. Veja, da dúvida de Sara por não crer na promessa de Deus, foi gerado um homem selvagem e supostamente condenado ao inferno, não é? Por causa da dúvida. Isso é o que é dito, isso é o que é crido, não é verdade? Por causa de uma dúvida. Mas veja o que aconteceu aqui quando Isaac foi gerado, meus amados. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Agora vamos falar da dúvida de Sara em relação a Isaac. Se ela teve dúvida lá, Isaac foi um perdido, foi um filho do diabo, então Isaac também tem que ser. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti
por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri. Ainda, além, olha lá no caso de Ismael, ela não mentiu. Lá ela duvidou e o filho nasceu. Aqui ela duvidou e mentiu. Que filho que deveria ter vindo, então? E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Repreendeu ela. Não é verdade? Vamos mais um pouquinho aqui. Preste bem atenção nesse texto, meus amados. Presta bem atenção nesse texto. Vejam. Então, Sara escolheu a igreja a dedo, não deu, ela duvidou. Realmente, criou o quê? Um Lutero. Ah, então vamos falar de Sara agora. Sara que teve o filho Isaac. Vamos ver quem é Isaac. Vamos ver quem Isaac representa? Wesley falhou da mesma maneira que Sara fez, duvidando do nascimento sobrenatural, sendo batizado do Espírito Santo, como Sara fez na árvore de carvalho. Mas gerou, irmão, Wesley está condenado por causa disso? Os metodistas daquela era estão condenados por causa disso? Quando Wesley foi apresentado ao sobrenatural, quando a era pentecostal chegou, e Wesley foi apresentado ao falar em línguas e tudo isso, eles riram e zombaram daquilo. Todos vocês, Igreja de Cristo, assim chamados, e vocês batistas e presbiterianos, cada um de vós empinou o nariz para isso e se distanciaram disso. Certo? O que você fez, Wesley? Você vendeu o seu filho para uma organização e aquilo morreu e pereceu. E isto é exatamente certo. Mas a palavra, a verdadeira palavra, continuou adiante. Não ficou naquela organização. Moveu adiante Pentecoste adentro e levou mais consigo. Era um filho mais amadurecido? Olha, era um filho mais amadurecido, como a semente que caiu no ventre. E depois de um tempo, aquilo começou na espinha, então ganhou pulmões, e cabeça e pés. E depois de um tempo, chegou no lugar onde ele nasceu, é verdade? Então é assim que a igreja tem amadurecido, da mesma forma. Wesley duvidou exatamente como Sara duvidou lá na árvore. Quando o anjo do Senhor, um homem vestido, um anjo, Deus, era Deus aquele, o próprio Elohim, vestido como homem, se parou lá, compõe suas vestes e disse que ele tinha dado a promessa, vestido como um homem estava lá, compõe suas roupas e disse que ele tinha dado a promessa. Depois de Sara ter 90 anos de idade e Abraão 100 anos, e Sara riu escondida e disse, como poderia ser isto? Quem que representa essa Sara? A igreja metodista. Wesley. Quando Abraão e eu não temos tido, ora, não temos sido como os jovens, com relacionamento familiar, talvez por 20 anos, ela tinha quase 100 anos de idade, disse, eu ter prazer com meu Senhor, eu velho e ele velho também, e o fluxo de vida dele está morto, e meu ventre está seco, meus seios se foram, as veias de leite se foram, como poderia ser isso? Deus disse, eu prometi, ele virá. Mesmo assim fez Wesley. Como podemos aceitar falar em línguas e cura divina e coisas? Não é para nós nesse dia. Olha a dúvida dos metodistas. Mas isso fez deles um demônio? Deus disse, eu prometi nos últimos dias que eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Ele prometeu fazer isto e ele fez aquilo mesmo assim. E a igreja de Wesley, com todas as suas irmãs pólens, porque representa ali, né, aquela borla que é cheia de pólenzinhos. Olha que tipo que ele fez, a igreja de Wesley, com todas suas irmãs pólens. Batistas, presbiterianas, Igreja de Cristo, nazarenos, peregrinos da santidade, Irmandade Unida. O que foi morrer com aquilo? E a igreja moveu adiante. Agora, o que Pentecoste fez? Se organiza, assim como a casca. Fez a mesma coisa, se organizou, permaneceu como uma casca, é verdade? Pentecostais, presta bem atenção nisso aqui, meus amados. Você critica Agar, não é? A dúvida. Lá, né? O filho, você não está criticando? O filho, etc. Agar. Por que você não olha Sara? Não, mas vamos olhar Maria também, o que ela fez. Pentecostais foram como Maria na festa pentecostal. Veja o que Maria fez. O que Maria fez de errado? Na festa pentecostal, uma vez, ela se deparou com um monte de dignitários, sacerdotes. Quando seu filho, ela não conseguia achar ele em lugar nenhum. Ela retornou 3 dias de jornada. Ela tinha deixado ele, como a igreja moderna hoje, umas 3 vezes 5, né? Não foi só 3 dias, não. Umas 3 vezes 5, 25 anos. A igreja deixou 50 anos atrás, 75 anos atrás. Deixou ele lá na festa pentecostal. Maria retornou com José 3 dias procurando por ele. Ela tinha estado procurando por ele. Não conseguiu encontrar. Ela o encontrou. O que ela encontrou? Ela o encontrou no templo discutindo a palavra de Deus com os sacerdotes. E bem na frente daqueles sacerdotes, aqueles nobres, Maria se descortinou. Ela fez exatamente o que ela não deveria ter feito. Pimenta nos olhos de Agar é bonito, né? Pimenta nos olhos de Sara é bonito. Mas e a pimenta nos olhos de Maria?
Querer chamar-se de mãe de Deus? A mãe que deveria ter mais sabedoria que um filho. Ela disse: teu pai e eu temos te procurado com lágrimas dia e noite. Teu pai e eu. Alegando que o nascimento não era sobrenatural, que José era o pai de Jesus, ela negou o nascimento sobrenatural. Os pentecostais tomaram falar em línguas, eles negaram o nascimento da palavra. É exatamente isso que fez. Pegam só um tanto, mas não pegam o restante. Negaram o nascimento da palavra, assim como Maria fez. Mas observem, não haverá mais organizações depois disto. Observem, a própria palavra, contudo, com 12 anos de idade, apenas uma coisinha lá no fundo daquela casca. Ele disse: não sabes que estou cuidando dos negócios de meu pai? A palavra corrigiu a igreja lá mesmo. Olha que interessante. Gênesis 16. Olha o filho da dúvida. Ismael. Entra, pois, a minha serva. Porventura tereis filho dela? E Abraão ouviu a voz de Sarai. Gênesis capítulo 18. Sara riu quando ele prometeu que ela teria um filho de Abraão. Então, a dúvida. Veja, irmão, isso acontece quando nós não observamos a palavra de Deus e damos ouvido a pensamentos. E olha, irmão, eu não estou fazendo isso para criticar ninguém, não estou fazendo isso para ser melhor do que ninguém. São esses pequenos pensamentos que estão obstruindo a igreja do Deus vivo a voar no lugar que devia. Esses pensamentos que não vieram da palavra de Deus, não vieram do profeta de Deus, vêm da mente de teólogos, vêm da mente de pessoas que não têm conhecimento da revelação da palavra. É ensinado ao longo dos anos, Ismael é perdido, Ismael é perdido, Ismael é perdido. Quando a palavra vem e corrige, é contra, tá? Tem que desmanchar. Tem que desmanchar. Então, eu falei, Gênesis 16, Sara duvidou, gerou Ismael. Aqui em Gênesis 18, Sara duvidou, gerou um Isaque. Lá em Lucas capítulo 2, Maria duvidou. Dá uma olhada ali, verso 45. Maria duvidou. Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: por que é que me procuráveis? Em outras palavras, o que eu tenho a ver com vocês? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Você fala de Agar, você fala de Sara, a dúvida deles, né? Dá uma olhada, dá uma olhada, irmão. Dá uma olhada onde esse profeta de Deus vai. Dá uma olhada a visão de águia desse profeta. Dá uma olhada a profundidade com que ele olha as Escrituras. Olha o que ele vai falar aqui. Agora, vamos tipificar algo aqui. Lutero, na era da igreja, a respeito de produzir a semente da noiva. Era o mesmo em espírito, apenas um pequeno grão da semente. Lutero se sobressaiu, isso foi a justificação pela fé. Ele foi o tipo de Agar. O talo. Notem, Wesley foi o tipo de Sara, a era de Filadélfia, a era de amor que produziu a borla. Isso foi na era de Wesley. Houve mais missionários do que em qualquer outra era que tivemos. A grande era missionária do tempo de John Wesley. Mas os pentecostais representaram Maria. Maria, o último estágio disso, ela não era a semente. Contudo, a vida da semente estava nela, mas ela não tinha amadurecido. Ah, me sinto religioso demais. Maria tinha a semente, mas a semente não tinha amadurecido ainda. Estava lá, mas ela não tinha amadurecido. Assim é com nossa era pentecostal, que estamos vivendo nela, tem de surgir uma palavra que esteja mais interiormente, não denominacional. Quem que é Maria? Quem que ela representa? Denominação. Meu Deus, profeta de Deus. Não, profeta de Deus. Não, é Maria. Não, não. Tá vendo? Tá vendo onde é que nós vamos chegar, meus amados? Tá vendo como que a coisa é fina? Tá vendo como que esse povo chamado de mensagem é uma coisa... É muito... Jesus disse, é tão parecido que enganaria o eleito. Parece, mas não é. Não, essa igreja não pode duvidar. É algo além. É a semente própria. Você diz assim, denominação? Fora das esferas daquela denominação, diz o profeta. Não é? Vamos ler mais um pouquinho. Tá aí, ó. Tô colocando na tela. Mas ainda não são a semente que é prometida a vir. Sara não foi, nem Agar foi, e Maria também não foi a semente.
Maria não era a semente, ela era portadora da semente, mas ela tinha criado, no sentido de criar uma criança, produziu de seu ventre, assim como a casca. Espera aí, Maria representa o quê? A casca. E a semente não é herdeira com a casca. Mas eu pensei que a casca era Sara. Eu pensei que quem tinha duvidado era Sara. Veja, irmão, sabe quem está duvidando da palavra hoje? Sabe quem está duvidando da palavra hoje? Não é mais o luterano. Não é mais os de Wesley. Não é mais esses pentecostais aí de fora, não. Que isso aí não tem nada de Sara. Eu estou falando de um outro grupo que duvida da palavra de Deus. Como se ela tivesse alguma coisa a ver. Não, é eu que produzi isso, eu tenho direitos autorais, é meu. Você não tem nada a ver com isso. Jesus falou, você não tem nada a ver com isso. Você não manda nada, você não tem nada a ver, nem o óvulo, nem a semente, nada. Deus não tem obrigação nenhuma com igreja nenhuma, meus amados. Nada, zero. Deus não tem obrigação com a incredulidade. Não tem lugar para isso. Não tem lugar para isso. Maria representa quem? A casca. Bota ali no quadro. Maria não era semente, ela era portadora da semente. Produziu no seu ventre, assim como a casca, que trouxe de seu ventre a verdadeira semente. Lá atrás, no talo, a vida se espalhou pelo talo, e quando chega no pólen, é ajuntada mais proximamente. Mas quando vem para a casca, fica lá como a semente. Porque o que acontece, irmão? A casca, quando a semente começa a crescer dentro da casca, dentro da igreja, a forma da semente faz a casca parecer que é a semente. Mas tá oco. Na hora que sair, separar a semente, tá vazio, não tem nada. Tem que ser queimado. Seria tão próximo que enganaria o eleito se fosse possível, mas então a semente vem de lá. E a casca, a vida sai da casca. E a casca é a portadora. E é isso exatamente que tem sido nossas denominações portadoras. Lutero, Wesley, pentecostais. E agora é tempo da semente aparecer. Não é Maria, não. Não é Sara, não. Notem. Ela não era semente. Maria não era. Apenas a casca. Meu Deus do céu, profeta de Deus, mas como que o senhor tem coragem de falar um negócio desse? Ela não era a semente, Maria não era a casca. Pura casca. Era nascido de homem, nascido em pecado, formado em iniquidade. Essas igrejas que foram formadas por líderes humanos, não pelo Espírito Santo. Casca. Foi bom, a incubadora. A semente precisava disso, mas está na hora de ir para o celeiro. Apenas a casca, borla e talo, portadoras de parte da palavra, não toda a palavra. Lutero tinha justificação, Wesley teve santificação, os pentecostais tiveram a restauração dos dons, mas quando a palavra veio. Quando a palavra veio.